Queridos, hoje nós vamos começar por volta aí de 3, 4, talvez 5 quartas-feiras falando sobre dons espirituais. Tá? E eu quero trazer aqui na introdução que existe, a priori, 2 grupos teológicos a respeito dos dons espirituais. Existem os continuistas e os negacionistas. E desses 2 grupos principais existem algumas vertentes. Existem os continuistas, que acreditam que todos os dons ainda hoje existem e são manifestos. E existem os continuistas que acreditam apenas em alguns dons que ainda hoje são manifestados. Existem os negacionistas, que são aqueles que não acreditam em hipótese alguma que os dons hoje espirituais eles ainda estão em atuação. Tá? Então é interessante a gente ter essa visão. Mas eu quero ler aqui com os irmãos o texto principal de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E eu queria também, antes de começar a mostrar a Bíblia aqui, nesse capítulo, algo que está na Bíblia, né, que faz parte dessa que nós vamos estar falando. 1 Coríntios, capítulo 12. Veja, queridos, que no capítulo 12, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, sabemos que Coríntios foi a igreja mais problemática do Novo Testamento, no período neotestamentário, principalmente do ministério do apóstolo Paulo. Era uma igreja problemática, uma igreja muito carnal, muito infantil, uma igreja que infelizmente tinha tudo de ruim. E tinha esse problema aí dos dons espirituais. Capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, praticamente todo o capítulo 12. O capítulo 13 fala sobre amor, né? Fala sobre amor, capítulo 13, que nós bem conhecemos. E no último versículo do capítulo 13, também o versículo 13, diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior desses é o amor. E o capítulo 14, ele fala exclusivamente de dons de línguas e de profecia. O que é que isso tem a ver? Capítulo 12 fala sobre todos os dons. O 13 fala sobre amor. E o 14 fala sobre 2 dons que ainda hoje é um problema, né, no meio de muitas pessoas. Ou seja, entre os dons e aqueles dons mais acirrados, tem que ter o amor. Amém? Tudo tem que ser o amor. Então nós vamos ler agora capítulo 12, verso 1 em diante, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou seja, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai chamar Jesus de maldito, Jesus de anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria,
A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. Preste bem atenção no versículo 10, né? Discernimento de espíritos. Além de estar no plural, está em letra minúscula. Há variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Então, queridos, por que é importante conhecer sobre os dons espirituais? Na década de 90, a nossa convenção lançou um projeto chamado Ministérios, Rede de Ministério, onde ali foi trabalhado durante um bom tempo, né, mais de 5 anos, pelo menos na Bahia, sobre isso em seminários em todas as igrejas, né? Seminário falando sobre rede ministerial. Então, queridos, foi eu não. Então, nesse estudo, e até hoje ele prevalece, o que é que acontece? Muita gente da igreja não sabe qual é o dom que tem. Não sabe qual é o seu dom. E se você não sabe qual é o seu dom, isso traz um prejuízo. Primeiro, para você, porque você não vai servir como convém, e traz um prejuízo para a igreja. Porque é interessante você saber que, se você é cristão, né, a partir do dia que você recebeu Jesus, naquele dia que você se encontrou com Jesus, naquele dia o Senhor deu um dom espiritual para você, né? Ele deu um dom, e esse dom com uma finalidade. Então, para você entender isso, é necessário que você conheça esses dons, saiba que você tem um dom. E independente desse dom que você tem, que Deus lhe deu, talvez você não saiba, há uma possibilidade de você buscar outros dons, né? De você buscar através de oração, de jejum, de uma busca intensa com o Senhor. E nesse mesmo capítulo 12, lá no versículo 31, há essa orientação de Paulo a respeito disso. Ele diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, queridos, preste atenção no versículo 4, porque até sobre isso, você veja que no primeiro versículo ele diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é isso? Não tenha conhecimento, ou tenha pouco conhecimento, ou conhecimento raso. Porque ainda hoje, irmãos, mais de 2000 anos de existência da igreja, ainda existe muita ignorância a respeito dos dons espirituais. Tanto sim que tem pessoas que delimitam a quantidade de dons. Uns dizem que tem 8, outros tem 9, outros tem 27. A Bíblia diz aqui que, versículo 4, ora, os dons são diversos. A Bíblia não diz aqui quantos são, né? Ele diz, olha, os dons, versículo 4, olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso que há também diversidade nos serviços. Então não há uma quantidade. A Bíblia pode citar alguns, mas não significa que ali são todos, tá? Então o que é que durante essas semanas, nas quartas-feiras, nós vamos falar? Hoje nós vamos falar o que são dons espirituais e qual a origem dos dons espirituais. Na próxima semana nós vamos falar a quem é destinado os dons espirituais. Vamos falar também para que servem os dons espirituais. Vamos falar também como obter os dons espirituais e quais são os dons espirituais que a Bíblia mostra que existe
dos que existem. São números, o próprio Paulo aí fala nas universidades. Então, queridos, o que é um dom espiritual? Né? Corriqueiramente, a gente fala que o dom espiritual é uma capacidade, preste bem atenção, é uma capacidade especial que o Espírito de Deus, ele concede ao crente. Ele nos dá essa capacidade espiritual que é concedida ao crente, a mim, a você. No dia que você recebeu Jesus, Deus lhe deu um dom, lhe capacitou com esse dom, né? Lhe deu essa capacidade espiritual e especial. Para quê? Para você ser uma pessoa que, através desse dom que Deus lhe deu, você traga edificação à igreja. Ou seja, o dom que o Senhor nos deu, irmãos, é para servir a igreja. Por isso que a palavra de Deus diz que devemos servir uns aos outros. Então, toda pessoa, quando ela é convertida, no ato da sua conversão, né? Não é depois de batizar nas águas, não é depois de virar membro, não é depois de... Então, no dia que você se converte, você recebe, no mínimo, preste atenção, no mínimo, um dom espiritual. Amém? E como é que você identifica esse dom que você tem? A gente vai falar isso mais adiante, mas vou dar aqui um pitaquinho. O dom espiritual que o Senhor lhe deu no dia que você se converteu é aquilo que você tem prazer em fazer na casa de Deus. É aquilo que lhe dá alegria, é aquilo que você é apaixonado, é aquilo que você tem prazer, se você se realiza em fazer. Então isso daí já é o primeiro ponto, né, do dom que o Senhor te deu. Então, mas por qual motivo o Senhor nos concede esse dom? Primeira coisa, sabe por que o Senhor nos deu esse dom? Porque Ele investe em nós. Olha só que maravilha, né? Ele investe em nós. Então não bastou o Senhor apenas nos salvar, não apenas nos transportar, nos tirar das trevas, né? E nos trazer para a sua maravilhosa luz, que é isso que a palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 1, verso 13, né? Que diz assim: Ele nos libertou. Se Ele nos libertou porque éramos escravos, né? A Bíblia diz aqui, Colossenses 1, 13, Ele nos libertou do império das trevas. Isso daí não já era o suficiente para nós, de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas além disso, né, Ele investe em nós, nos dando habilidade, né, nos presenteando com habilidade, com aptidão para realizar a vontade dele. Ou seja, aquilo que você tem desejo de fazer é o que o Senhor te deu para você fazer. É aquilo que o Senhor te delegou, te capacitou para fazer. Então Ele nos separa para áreas específicas, irmãos. É por isso que a igreja é comparada a um corpo, né? O pé, ele não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. Por mais que às vezes temos órgãos, como os rins, por exemplo, que o Senhor nos concedeu 2, por mais que Ele nos concedeu 2, né? Mas quando tira um, aquele outro que ficou, ele vai ficar sobrecarregado. Nós temos 2 olhos, né? Mas se nós perdemos um, afeta. Então tudo o que existe no nosso corpo foi dado pelo Senhor e tem uma finalidade, é importante. Por isso que Ele deu dons, para que esse corpo, somos nós, aqui na terra, cada um tenha a sua missão, a sua forma de trabalhar. Então Ele nos separa para a área específica do seu reino, né? E Ele nos potencializa. Ele nos potencializa para fazermos a sua vontade de uma forma melhor. Como? Nos dando esse dom espiritual. Então, assim sendo, o dom é um investimento que Deus faz na minha vida e na sua vida. Amém? Outra coisa, por que o Senhor nos deu o dom? Porque Ele conta com você, gente. Por isso Ele te deu o dom. Ele conta com você, Luzia. Por isso Ele deu o dom. Ele deu um dom a cada um de nós, que Ele conta com a gente. Esse é o segundo motivo que o Senhor nos deu dons espirituais. Além de ser um investimento em nós, ele é também uma obra clara de demonstração de
que Ele conta conosco na sua igreja, para a gente atuar na igreja, né? Sabemos que Deus, irmãos, ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Shaddai. Amém? Amém. Ele não precisa de mim e de você, irmãos. Ele poderia fazer tudo sozinho. Tem os anjos lá, né, que Ele poderia usar para fazer, como Ele usou em alguns momentos, que Ele precisou usar os anjos, um anjo só para destruir um exército todo, para mandar mensagem. Ele poderia usar os anjos dele. Mas nós é que somos criação, obra-prima da criação dele. E Ele conta com a gente, né? Então ele nos dá essa total autoridade, nos dá esse poder para cumprir todos os seus planos e propósitos sozinhos, né? Sem ajuda, sem aquela coisa, né, dele ter que fazer. Então Ele conta comigo, Ele conta com você, e Ele nos capacita, né? E isso me faz ver, sabe o que, irmãos? Às vezes, quando eu vejo isso, Deus Ele conta comigo, com você, e Ele nos dá dom, nos capacita, eu percebo às vezes que nós, na nossa ignorância fundamental, queremos às vezes ser melhor do que Deus. Porque se Deus Ele conta comigo e com você, que somos imperfeitos, somos pecadores, por que nós às vezes queremos fazer tudo sozinhos? Por que nós temos dificuldades de pedir para o irmão fazer? Por que nós temos dificuldades de delegar para o irmão fazer? Não, eu vou fazer e tal, e aí a gente, naquela coisa, né? Se Deus, o Todo-Poderoso, Ele me capacitou, Ele conta comigo, por que eu não quero ser melhor do que Ele e quero fazer as coisas tudo sozinho? E é essa a visão da igreja multiplicadora, irmãos. Fazer discípulos. Jesus preparou os seus discípulos e depois disse o quê? Ide. Ide. Então, nós precisamos aprender, né, a delegar. Eu sempre tive essa visão. Né? Nunca tem aquela coisa de elitizar a igreja, só os irmãos mais antigos, só os irmãos das famílias mais nobres, só os irmãos com condição financeira. Não, irmãos. Todos precisam atuar na igreja do Senhor Jesus. Amém? Então o Senhor Ele conta conosco. Então não aceitamos ou pedimos e não delegamos às pessoas, e essa é uma das ferramentas da igreja multiplicadora. Fazer, né? Você vai acompanhar. É trabalhoso? É trabalhoso? Porque você confia na pessoa, muitas vezes delega e a pessoa não faz. Mas é por isso que você vai desistir? Não. Deus desistiu de você em algum momento? Não. Amém? Então não é fácil, mas precisa fazer. Então Deus, além de nos salvar, Ele ainda faz de nós cooperadores no processo do seu reino. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Olha só o que a palavra fala. Pois nós somos cooperadores de Deus. Amém? O Senhor nos colocou como cooperadores. Até as empresas hoje, irmãos, mudaram a forma de tratar o funcionário. Antigamente chamava de empregado, né? Hoje chama de quê? Colaborador fulano. Você está no mercado, já observou? Mercado grande, atacadão. Por favor, colaborador fulano e tal, né? Associado fulano e tal. Não chama mais de empregado. Então, o Senhor também nos trata dessa forma. Nós somos cooperadores. Quem achou de 1 Coríntios 3, 9? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Então nós somos cooperadores do Senhor, por isso que Ele nos capacitou, irmãos. Por isso que Ele conta comigo, conta com você. Então, dessa forma, por cooperarmos com o Senhor em sua obra, Ele habilita a gente, né? A gente habilita. Por exemplo, no Walmart, eu trabalhei no Walmart em 2012, no Walmart Brasil. Primeiros 30 meses, hoje não é mais assim, mas naquela época, os primeiros 30 meses de trabalho, você passava sendo treinado. Era 30 dias de treinamento. Você pegava o seu horário, batia ponto, né? Você não assumia nada, você só recebia o treinamento. Para depois do treinamento você assumir o seu
espiritual, a capacitação. Amém? Então, quais são as origens dos dons espirituais? Da onde vêm esses dons? A segunda pergunta, irmãos, que nós precisamos responder é de onde procedem esses dons, né? Antes de tudo, nós precisamos esclarecer duas coisas: dois equívocos, dois erros teológicos, dois entendimentos que se exigem ainda hoje. Por isso que Paulo ele fala no início a respeito dos dons espirituais, nós não queremos que vocês sejam ignorantes. Então existem dois equívocos que nós vamos tirar aqui hoje. O primeiro equívoco é que o dom espiritual é produzido por mim. Irmãos, o dom espiritual não é produzido por mim, tá? Não é produzido por mim. Existem aqueles que pensam que com muito estudo, com muito treinamento, vão desenvolver o dom espiritual. O dom espiritual você recebe do Senhor no dia que você se converte. E a forma de você conhecer, a melhor forma de você conhecer o seu dom espiritual, irmãos, é no pequeno grupo. No pequeno grupo você vai entender qual é o dom que Deus te deu. Na igreja, irmãos, infelizmente é mais difícil, é mais complicado. Porque na igreja geralmente já tem aquelas pessoas de frente, de louvor, o pastor vai pregar, mas no pequeno grupo, né? Todos ali, por ser um grupo pequeno, todos eles são envolvidos. Né? O pequeno grupo ele tem, a priori, cinco pontos que formam a reunião. Né? São 4, mas a gente colocou mais um. E o primeiro são chamados 5 E's. Né? O primeiro é o encontro, ou melhor, ali, o quebra-gelo. Aquele momento de quebrar o gelo ali, de trazer uma descontração. Né? Aí vem o segundo E, que é a questão do louvor, no meio de adoração ali, de exaltação, que é o E, o segundo E, que é de exaltação, onde ali no momento de louvor, né, 10, 15 minutos, um louvor, 2. Aí vem o terceiro E, que é a edificação, que é o estudo da palavra de Deus. Aí vem o quarto E, que é o evangelismo, né? Onde ali você ora pelas pessoas, as pessoas lá na frente quebraram o gelo, ela ali já está com o coração quebrantado, tem um compartilhamento com aquilo que foi ministrado. E o quinto E, que é chamado de borda, né? Que é o lanche, né? Que é o momento de engordar as pessoas. Então, é assim que acontece no quebra-gelo, ou melhor, no PGM. Né? O líder, visando treinamento, ele vai dizer: olha, irmã Denise, próximo PGM, a irmã vai fazer o quebra-gelo. Olha, irmã Luzia, o quarto é o momento de edificação do novo, a irmã que vai fazer. E aí pronto, irmãos. E aí vai criando um treinamento. Então, os dons, ele não é produzido por mim, tá? Não é produzido por mim. São crentes que confundem talento, outra coisa. Tem crente que confunde talento com dom. Tá? Talento são dons naturais. São dons naturais. Nós nascemos com eles. Nós nascemos no ventre da nossa mãe com eles. Geralmente são herdados biologicamente. Né? O pai que é cantor, o filho, o pai vai dar aquele talento de cantar. Um pai que toca vários instrumentos, o filho vai aprender com facilidade a tocar. O pai que já trabalha, como era antigamente, né? O pai tinha aquela profissão e o filho ia seguindo ali aquele talento do pai. Então, talento são dons naturais e você nasce com ele, geralmente é herdado biologicamente. Os dons espirituais são dados por Deus no dia que você se converte. Amém? Amém. Então, dom natural, você nasce com ele, independente de você ser crente ou não. Dom espiritual, você recebe do Senhor no dia que você se converte. E a gente vê isso na Bíblia. Um talento nasce conosco. Talento nasce com você no dia do seu nascimento, é dado biologicamente. E a gente vê isso na Bíblia, irmãos. Veja bem aqui, Êxodo 31, alguns talentos naturais aqui que foram usados por Deus para a construção do tabernáculo. Êxodo 31, o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. E ele diz assim: e enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício,
para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, prata e bronze, e para lapidação de pedras, de engates, para entalho, de madeira. Esse menino, Bezalel, ele era filho de Uri, que já era joalheiro. Ele era ourives, né? O Uri era ourives do faraó. Então o filho dele, Bezalel, porque Uri, o Uri, ele não foi no momento da saída do êxodo. Ele optou por ficar, né? Então ele não foi, mas o filho, creio, foi. Ele herdou do pai aquilo ali. Êxodo 36:1 diz assim: assim trabalharam Bezalel, Joabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. No Novo Testamento isso tem Paulo. Paulo, ele era tendeiro, Atos 18:3. E como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tenda, né? Então Paulo, ele tinha esse trabalho de fazer tenda, era parte dele, né? Que elaborar o dele. Nós temos também a Tabita, né? Em Atos capítulo 9, 36, que era costureira, né? E observe bem, irmãos, tanto os talentos quanto os dons, né? O talento você nasce com ele. Os dons você recebe quando se converte. Mas a partir do momento que você se converte, os dons precisam ser usados para a glória do Senhor. Amém. Você nasceu filho de uma cantora, você começou a cantar. Você se converte, aquele dom de cântico, você vai oferecer ao Senhor na igreja. Vai ser diferente do que nós temos visto nesses últimos anos, né? Elvis Presley, que era batista, né? Era batista da Convenção do Norte, né? Começou a fazer sucesso, saiu, né? Michael Jackson, que era testemunho de Jeová, né? Começou a fazer sucesso, saiu. E e tantas outras pessoas que estão mortas já por overdose, tudo, eram todos batistas, eram crentes que tinham dom natural, né? Que receberam e foram servir a igreja, mas no momento a coisa subiu para a cabeça e foram servir para o mundo. Então, queridos, independente do que seja dom natural ou dom espiritual, precisa ser servido ao Senhor. Amém? Amém. Então, os dons espirituais são dados por Deus quando nos convertemos. Dom é divinamente recebido para a realização de tarefas específicas para Deus. Então, talentos, tanto crente quanto não crente possuem. Tá? Talento, porque a gente nasce com ele. Né? Os dons espirituais só crente tem. Tá? Só o crente tem. Aquele que se converteu, assim que ele se converte, ele recebe um dom espiritual. Dom espiritual só crente tem. Talentos, tanto qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, ela nasce com determinados talentos. Então, preste atenção, irmão, tanto os dons como talentos devem ser colocados a serviço do reino de Deus. Existe a parábola, né, dos talentos, Mateus capítulo 25, a gente não vai ler por conta do horário, mas vocês podem anotar aí para depois vocês estarem lendo, Mateus 25, 17 a 30. Né? O Senhor, ele vai cobrar aquilo que ele nos deu. Então, se o Senhor te deu um talento e você se converteu, esse talento você precisa oferecer ao Senhor, na obra do Senhor. Quando você se converteu, você recebeu um dom espiritual, esse dom espiritual o Senhor te deu para você servir, para edificar o irmão. Não é para você. Não é para você. É uma capacitação que o Senhor te deu para você ser serva. Amém? É para servir, né? Então, portanto, dons não são gerados por nós, são dados pelo Senhor. O outro equívoco é que o dom espiritual, que é como se as pessoas, o dom espiritual é concebido pelo pastor, pelo obreiro, pelo apóstolo fulano. Eu já vi na internet, né? Campanhas, venha para o culto total, o pastor apóstolo vai botar a mão na cabeça e você vai receber o dom. Irmãos, isso não existe, né? Aqueles que pensam que algum homem, seja ele pastor, seja ele líder, seja ele apóstolo, querubim, seja o que for, né? Tem propriedade dos dons espirituais.
Ninguém é proprietário do dom espiritual ao ponto de lhe dar dom espiritual. Quem dá é o Senhor, né? O problema desses apóstolos é que eles querem que vocês fiquem dependentes deles. Irmãos, quando a Bíblia diz que quando Jesus disse está consumado e o véu do templo se rasgou, aquilo dali tem um significado tremendo. Porque antes daquilo ali, para eu falar com Deus, eu falava primeiro, nem falava com Deus, eu falava com o sacerdote. Eu não podia nem falar do Senhor, eu poderia ser apedrejado. Quem falasse o nome de Deus era apedrejado por usar o nome de Deus em vão. Então, eu tinha que procurar o sacerdote, ele me dizer o que é que eu tinha que fazer, qual a oferta que eu tinha que dar pelos meus pecados, etc. Então, a partir do momento que Jesus ele diz, está consumado, e o véu do templo se rasga, aquilo ali significa que nós, a partir do momento que Jesus foi crucificado, foi morto e ressuscitou, nós agora temos livre acesso ao Senhor. Não precisamos mais de intermediários. Só o Senhor. Por isso que ele diz que eu sou o caminho, não sou um dos caminhos. 1 Timóteo 4,14 diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. Tá? Há situações como essa de Timóteo, Paulo, juntamente com os presbíteros da igreja, oraram ali e ele recebeu, através de imposição de mãos, alguns dons espirituais para exercer o pastorado ali. Então, queridos, nós temos que entender, nós temos que buscar em Deus qual que Ele mostre para nós, que Ele nos revele, que a gente tenha esse desejo de saber qual é o dom que nós temos. Eu me converti com 17 anos e poucas semanas de convertido eu tive minha primeira experiência de evangelizar na rua, no trabalho da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, eu gosto do trabalho da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, por isso que eu tenho alguns, eu me converti no Batista Renovado, passei um tempo na Assembleia de Deus, e hoje desde 97 sou Batista da CBB, mas eu tenho em mim coisas boas de lá e daqui. A Bíblia diz: examinar de tudo e retém o que é bom. E uma das coisas que eu guardei, tanto da Batista Renovada quanto da Assembleia, foi justamente isso, de dar a oportunidade. O assembleano, o Batista Renovado, ele começa a sua vida ministerial ali, aprendendo. Eu estava no evangelismo na rua, acho que eu tinha um meio de crente ainda, e eu fui naquele evangelismo, e estava ali, caixa de som na rua, tal, de guitarra, e aí o irmão que estava dirigindo o evangelismo me deu oportunidade. Me deu oportunidade, tremi, pegava o microfone, mas quanto mais eu treinei, mais eu falava. Irmãos, eu falei ali, minha primeira vez, eu falei ali mais de 30 minutos. Preguei a palavra ali mais de 30 minutos. Tanto assim que dali eu fui o primeiro a receber a oportunidade, dali o irmão só fez o apelo. Ninguém mais teve oportunidade para o evangelismo naquele dia. Então eu cheguei, sabia que Deus começou a mostrar o dom da palavra, o dom de discernimento do Espírito, o dom para o ministério pastoral. Eu me lembro que ainda nos meus primeiros meses, eu cheguei para um grupo de homens, e eu falei assim: Deus me deu chamado para pastor. E aqueles homens olharam para mim e disseram: isso é coisa de não convertido. Daqui a pouco esse fogo você vai passar. Porque comigo foi assim. Pensei que tinha um chamado e tal. Hoje eu estou aqui no banco. Irmãos, aquilo ali me jogou um balde de água fria tremendo. Eu fiquei quase um ano sem falar desse negócio, para quando Deus foi lá e aqueceu meu coração de novo e me deu, e reacendeu o chamado para trabalho pastoral.
Então nós precisamos buscar, e quando nós exercemos o dom que o Senhor nos deu, nós fazemos com excelência. Amém, queridos? Agora, todos os dons, né? Existem os prós e existem os contras. Mesmo sendo espiritual, mesmo vindo de Deus, né? Existem os prós e os contras. Então nós precisamos ter cuidado, buscar o Senhor, qual o dom que Ele tem nos dado, qual o dom que Ele nos deu, e a gente trabalhar em cima desses dons, porque quando nós, esse rei ministerial que eu falei para os irmãos, que era a convenção nossa lançou na década de 90, o lema era pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Então não tem coisa melhor do que você estar fazendo aquilo para o qual Deus te chamou para fazer, né? Então, entenda isso, você tem um dom. E a minha pergunta é, você sabe qual é o seu dom? Né? A priori você tem um, porque quando a gente se converte, são pelo menos dá um, mas a gente tem mais, né? E, como eu disse, tem dons que tem coisas, tem prós e tem contra, né? E tem dons que nem todo mundo quer, mesmo sendo de Deus. Amém? Amém. A Ana Laura, você receberia todos os dons de Deus na sua vida, não? Não sei, né? Mas é de Deus, é bom. Mas pra você. Mas pra você ver o bem, você tem que ver o mal também. Mas pra você ver o bem, você tem que ver o mal também. Então você bate no casal. Servir para Deus. O resto da vida. Entendeu, irmãos? Então é um dom que, né, é do Senhor, mas Ele sabe a quem dá, né? Nós temos aí a pastora Valnice Milhões, que eu conheço desde quando me converti. Né? Todo sábado eu assistia ela junto ali com o Malafaia, né, com o Bigode. Né? Então, eu me converti em 88, Valnice Milhões já estava lá. Até hoje, Valnice Milhões nunca casou. Né? A Neuza Tioca é outra pastora também, que até hoje nunca casou. Então, são mulheres que viraram eunucas pela obra de Deus, foram chamadas para isso. Então, nós precisamos orar ao Senhor e pedir a isso. Eu tive muita dificuldade com o dom espiritual de discernimento, né, de espírito, assim, de discernir as pessoas. Tive muita dificuldade e ainda tenho, né, porque é um dom assim, muito melindroso. E aí você pode correr o risco de confundir, né? Confundir aquilo que é da carne e aquilo que é de Deus. Ontem eu estava lendo um livro sobre avivamento na rua Azusa. Vocês já ouviram falar desse avivamento na rua Azusa? Aconteceu em 1906. E eu estava lendo um relato do pastor, um relato de 1908. Ele dizendo que no momento do culto, uma irmã sem cultura, né, sem estudo, sem uma cultura elevada, ela começou a falar em línguas. Só que a língua que ela começou a falar foi alemão. E naquele culto tinha um alemão ali, que entendia tudo o que ela estava falando. E ele precisava ouvir aquilo. Irmãos, esse é o dom de línguas verdadeiro. Esse é o dom de línguas verdadeiro. É esse dom que está lá em Atos capítulo 2. O que aconteceu ali em Atos capítulo 2, o dom de línguas, não foi dom de línguas de anjos. A Bíblia diz claramente que cada um passou a ouvir no seu próprio idioma. Cada um começou a ouvir no seu próprio idioma. Então não foram línguas estranhas, línguas de anjos, foram línguas de idiomas. Esse é o verdadeiro dom do Senhor. E é por isso que existe uma confusão que está lá no capítulo 14, né, que nós falamos, sobre esse dom. E é uma ordenança. Paulo ele diz que Paulo ele não proíbe o dom de línguas na igreja, mas ele regulamenta o dom. Ele diz, olha, irmãos, fale 1, 2, no máximo 3, irmãos. Mas fale se tiver quem interprete. Se não tiver quem interprete, cale-se. Isso é obedecido nas igrejas hoje, irmãos? Não. Um não fala, mas viu aquela agonia, aquela confusão, né? E a Bíblia está lá clara. Fale 3 no máximo.
E se tiver intérprete, se não tiver intérprete, case. A igreja não me converti, irmãos. A igreja é grande. Uma irmã começava a falar línguas aqui, outra lá no fundo interpretava o que ela falava. E como vice-versa. Uma lá no fundo em línguas aqui, a da frente interpretando. Né? Porque a Bíblia diz que o dom de línguas é para minha edificação. Mas o dom de profecia, que é de interpretar a língua, é para a edificação da igreja. Amém? Então, o único dom que você usa e edifica a si próprio é o dom de línguas. Edifica você. Mas se você quer usar o dom de línguas para edificar a igreja, tem que ter intérprete. Tá? Então, os irmãos que são negacionistas, para eles não existe mais dom de língua, não existe dom de libertação, não existe dom de cura, não existe dom de milagre, não existe nada. Discordam disso. Os negacionistas são os presbiterianos, são os irmãos de linha reformada, tem muitos batistas também negacionistas, mas eu creio que os dons continuam, porque a igreja precisa trabalhar e o que nos capacita são os dons espirituais. Amém, queridos? Amém. O Senhor nos abençoe. Negacionistas, né, e os continuistas. Os irmãos que tiverem mais interesse podem fazer um estudo, ou eu posso depois colocar no grupo da igreja, né, mas existem os negacionistas que negam todos os dons, né, e desses negacionistas temos que negam todos e os que negam parte. Os continuistas também temos que acreditam na continuação de todos, mas existem também os continuistas que acreditam apenas na continuação de alguns. Mas foi bem polêmico nessa questão, né, quanto aos grupos, né? E eles nunca entraram em consenso, né? Eu saí daqui na quarta-feira passada e fui começando a rua paralela aqui, subindo. Passei numa igreja e estava eu falei assim, fuzuei. Eu estava com o vidro do carro fechado e era muito alto, né? Eu até comentei com você, muito alto. Aí eu não sei ao certo se a igreja do pastor Elias, mas eu sei que era, mas era difícil de entender. Pois é, e aí, irmãos, eu, assim, tenho minha linha de pensamento, graças a Deus, respeito a todos, tanto assim que vira e mexe a alguns apóstolos, alguns bispos, me procuram nas redes sociais para me pedir orientações, mesmo se conhecendo a minha linha teológica de pensamento, né? Mas isso é bom porque entende que nós estamos seguindo a palavra. Amém, queridos? Amém. Então, busca o Senhor, amados, essa semana. O Senhor me revela, me mostra para mim os sonhos, né? E qual dom que o Senhor me deu. E se você se simpatiza, principalmente depois que a gente passar quais são os dons, como funciona, e se você se interessar, né, por algum desses dons, a própria Bíblia orienta, né, para que você busque o Senhor e deseje esses dons do Senhor, com certeza, se você tiver com o coração limpo e o Senhor perceber, porque Ele sonda os nossos corações, que é para serviço dele, Ele vai dar. O problema é que muita gente quer o dom, irmãos, que traz para si holofote, né? Dom de línguas, porque as pessoas vão te ver. Dom de cura, porque as pessoas vão te ver. Dom de profecias, porque as pessoas vão te ver. Dom de libertação, porque as pessoas vão te ver. Mas é raro você ver alguém que diz: "Eu dou um dom de misericórdia". É um dom também. Dom de hospitalidade, que é você hospedar pessoas na sua casa, tratar bem, né? Dom de compaixão, né? Então são dons que não nos favorecem. E aí você não vê ninguém te pedindo. Dom de intercessão, que às vezes aquela pessoa que não faz nada na igreja, ela não
ensina a igreja, mas é ela, através do joelho dela, que sustenta tudo no mundo espiritual. Já tinha ouvido assim. Já tinha ouvido uma ovelhinha assim. Uma vitória. 98 idade. Meu Deus me falou, é ela que sustenta essa obra no joelho. Um dom. Amém, filhos? Então, qual é o seu dom? Quem já sabe que o dom que tem aqui? Né? Então, busque o Senhor. Amém? E nas próximas semanas, quando chegar nessa mensagem do dom, nós vamos falar dos dons. E eu vou passar hoje no grupo da igreja o teste dos dons. Você vai lá, clicar no link, você vai responder aquilo com o coração tranquilo, falando a verdade. E no final, você vai estar o resultado do seu dom espiritual. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelas suas filhas que aqui estão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja relevante nessa cidade. E esse também é o teu desejo, Senhor. E para isso o Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua luz e nos capacitou com dons. E nós queremos te pedir nesta noite, vem fazer arder o nosso coração pelo dom que o Senhor colocou em nós. Nós queremos te servir, Senhor, com esse dom, com todo o ardor, com toda a paixão, com todo o desejo. Queremos, ó Deus, poder chegar no dia da glória, no dia da prestação de contas, com as nossas mãos cheias. E não sendo cobrado pelo Senhor a respeito do dom que o Senhor nos deu e nós não executamos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a sermos ovelhas, discípulos relevantes, abençoadores, que edifique o nosso irmão, a nossa irmã, com aquilo que o Senhor nos capacitou. Porque o Senhor conta conosco para a tua obra, para o engrandecimento do teu reino aqui nessa cidade. Mais uma vez, nós oramos pela atividade amanhã na Câmara Municipal. Nós manietamos, repreendemos toda ingerência e malignidade de Satanás. Meu Deus, que a partir de agora o Senhor libere anjos pela tua misericórdia, graça e compaixão, enviando ali para aquele lugar, Senhor, cercando toda aquela praça, entrando naquela casa e fazendo uma limpeza espiritual ali. Meu Deus, que a tua glória reine ali naquele lugar, que todos que ali adentrarem sinta a doce presença do teu Espírito Santo. Deus, já pedimos a tua bênção sobre cada vereador ali naquela casa, Senhor. Cada funcionário ali naquela casa. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dor alguma, seja sobre a vida deles, para a glória do nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as 12 fortes consolações do Espírito de Deus sejam com cada um de nós e com cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor, qual é o segundo E do PGM? Segundo erro do PGM.